Não vai você falar, vai. Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, em lance ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu na missa. Bom dia a todos, graças e paz, sejam todos bem-vindos. Bom dia, graças e paz.
Irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Em nome de Jesus, nós vamos dar início à nossa reunião de estudo e oração. E nós vamos louvar o Senhor ao cantar do hino Deus tem um plano, número 196 do nosso cenário. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos Amém. ler Amém. nós vamos ler o que está escrito em 2 Reis 1, verso 5. Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. Opa, perdão, não é esse. Esse foi de ontem.
Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias de Libna. Então, baseado nessa leitura, nós vamos dar início às nossas orações. Irmã Sandra, conseguiu entrar? Bom dia. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Nesse momento, em nome do Santo de Jesus, vamos dar início às orações desta madrugada. Eu gostaria de convidar 3 pessoas para fazer as orações iniciais. A irmã Jomélia pode fazer a primeira oração. Amém, irmã Jomélia? Amém. O irmão Leonardo Santos pode estar fazendo a segunda oração. Amém, irmão Leonardo? Amém, querida. A irmã Maria do Socorro pode estar fazendo a terceira oração. Amém, irmã Maria do Socorro? Irmão Nilson Pinto pode fazer a terceira oração. Amém, irmão Nilson? Amém, irmã Sandra. Então, irei designar cada oração. Então, a irmã Jomélia irá estar fazendo a primeira oração, que é a oração invocatória, agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pedir a presença do Espírito Santo e dos santos anjos em nossa reunião, pedir também a direção para o mensageiro desta madrugada, e não esquecer de pedir sabedoria a Deus para que possamos compreender a sua palavra, para assim estar colocando em prática no nosso dia a dia. O irmão Leonardo Santo irá estar orando em prol de 2 listas de libertação. Irá orar por aquelas pessoas que estão na lista de libertação contra as coisas e sentimentos mundanos que ainda há nos corações, e também pelas pessoas que estão na segunda lista de libertação contra os espíritos malignos. E o irmão Nilson Pinto irá estar orando também em prol de 2 listas de libertação, orar por aquelas pessoas que estão na lista de libertação contra os vícios, de modo em geral, e as relações ilícitas que desagradam a Deus. Irá orar também em prol dos jovens e crianças que estão na lista de libertação. Então, iremos orar neste momento. Oremos. Nosso eterno e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, na manhã deste dia nos encontramos aqui, de joelhos prostrados na Tua presença, nessa igreja online, para suplicar a Tua misericórdia, o Teu perdão e a Tua presença em nosso meio, Senhor. Queremos pedir que Tu venha abençoar o que foi escolhido para trazer a palavra da salvação, que Tu possa usá-lo, que o Teu Santo Espírito possa habitar em nossos corações e nossas mentes, para que essas verdades eternas possam ficar gravadas e nós possamos tomar como lição para a nossa vida diária e que venhamos cada dia mais prosperar no crescimento e na nossa vida espiritual. Nos ajuda derramando sobre nós o Teu poder, o Espírito Santo, para que possamos cada dia mais ser renovados. Ajuda-nos, Senhor, pois Tu sabes que somos necessitados e não merecemos, mas carecemos da Tua ajuda. Auxilia-nos em todas as nossas dificuldades, que assim venhamos dia após dia crescer e cada dia mais avançar na escada da perfeição. São bênçãos que Te suplicamos e desde já agradecemos. No santo e eterno nome de Jesus. Amém. 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 Com você, irmão Leonardo. Fique à vontade. Aqui nos mais dos céus, nós nos encontramos ainda na Tua presença, na companhia, Deus, dos Teus filhos. Em primeiro lugar, nós te agradecemos pelas bênçãos que Tu nos tem ofertado até o presente momento. Nós queremos te agradecer de uma forma especial por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos, juntos, para assim podermos, Deus, te agradecer, enfim, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de, juntos como irmãos, poder te buscar no objetivo de a cada dia procurar fazer melhor a Tua vontade. De uma forma especial, ó Deus, nós estamos aqui para te suplicar, ó Deus, que Tu venhas atuar de uma forma poderosa nas vidas, ó Deus, dos Teus filhos, aqueles de uma forma especial que estão ainda com empecilhos nos corações, no sentido de que
não têm, ó Deus, ainda o interesse, não conseguem, ó Deus, desenvolver o interesse de apreciar a tua verdade do Evangelho. Limpa os nossos corações, para que tudo aquilo que ainda impede de termos uma comunhão contigo possa, Deus, ser retirado do nosso coração, para que dessa maneira possamos a cada dia fazer melhor a tua vontade. Nós queremos pedir também, ó Deus, que as pessoas que se encontram, ó Deus, perturbadas, ó Deus, por espíritos maus, aqueles, ó Deus, que nos induz a fazer o que é errado, que tu possa, Deus, com teu poder, com a tua misericórdia, possa afastar dos nossos corações esses espíritos, para que possamos, ó Deus, todos juntos, possamos refletir o teu caráter às pessoas que nos rodeiam. Te pedimos que venham perdoar os nossos pecados, ó Deus, limpa o nosso coração. Essas bênçãos e favores te pedimos, não merecemos, mas te pedimos, desde já em nome de Jesus. Amém. 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 Santíssimo Deus, nós somos muito gratos, Senhor, pela sua bondade e misericórdia desta madrugada, de ter nos despertado e nos trazido direto, Senhor, para essa reunião espiritual, para nos alimentarmos do pão da vida, Senhor, e nos fortalecer. Querido Senhor, nós apresentamos a lista que está sendo relatada a cada dia, colocado ali nome de irmãos, sendo colocado também todas as pessoas que precisam da tua ajuda, aqueles que foram relatados, aqueles que não foram. Nós te suplicamos a libertação de todos os adultos, todos os homens, todas as mulheres que vivem alguma forma, Senhor, de relação imprópria, que vive, Senhor, de alguma forma usando drogas, Pai querido. Existe vários tipos de drogas e nós queremos te suplicar com toda bondade, toda misericórdia, todo o amor que o Senhor tem para com teus filhos, libertação, Senhor, de tudo aquilo que impede uma comunhão, que impede uma visão clara e um escutar nítido do teu Santo Espírito, Senhor. Também nós rogamos pela lista de libertação das crianças e dos jovens. Querido Senhor, nós sabemos que o mal ele trabalha hoje, especificamente nas crianças e nos jovens. Porque o adulto, Senhor, é uma decisão dele, porque ele já tem maturidade para decidir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Mas as crianças, Senhor, têm sido afligidas e muito, Pai querido, têm sido mortas, têm sido usadas, têm sido sacrificadas. Ó Santo Deus, tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, e que os jovens, tua palavra diz que eles já são fortes, já venceram o mal. Então que eles tenham o desejo, Senhor, e o discernimento espiritual para te buscar e te escolher. E nós nesse momento te rogamos que essa lista que está sendo escrita, Senhor, que está sendo feito os pedidos dos pais e das mães, esteja em tuas mãos, e assim o Senhor nos conceda o privilégio de que cada um deles seja liberto para morar contigo. Eu te suplico pelo pregador desta manhã, Molielso Labre, e também por nós para entendermos a tua mensagem. Oro, te agradeço, te peço perdão no doce nome de Jesus. Amém. 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 Quero agradecer a presença de todos nesta reunião e eu quero também informar os irmãos que estão chegando hoje, participando hoje pela primeira vez. Nós estamos aqui todas as segundas, terças e quartas, às 5 horas da madrugada, estudando e orando. E nós estamos com a série do livro Profetas e Reis, estudando esse livro. E hoje vamos falar do capítulo 36, que fala sobre o último rei de Judá. Conosco está o irmão Elielson, ele é missionário no campo de Paragominas. E eu agradeço a participação dele e por ter aceito o nosso convite. Bom dia, irmão Elielson. E eu peço aos irmãos que mantenham seus microfones desligados, deixe só o do mensageiro ligado, e nossas mensagens estão sendo gravadas, nós temos já o nosso canal do Departamento de Intercessão,
E se você quiser assistir, rever novamente, é só digitar no YouTube @intercessão, tem acento, .aspar. Tá? E lá estão todas as nossas mensagens. Nós também estamos aos domingos, numa jornada de 7 domingos em favor da espiritualidade da igreja. Então, são 7 domingos, nesse domingo vai ser já o 6º, já estamos na reta final. Todas as mensagens estão lá, estão maravilhosas, viu? Então, Eriel, sem mais delongas, passo para você a palavra. Nós não estamos te ouvindo. Agora, bom dia. Agora sim. Tá ok. Irmãos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. E geralmente acordo um pouquinho cedo para estudar, né? Aí para falar é um privilégio. Cada um de nós concedido, né, nessa manhã. Já começar falando desde manhã, só vai terminar agora de noite, antes de dormir. E agradeço a Deus por essa oportunidade. Irmãos, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o último rei de Israel. Eu gostaria de interagir um pouquinho com vocês, né? Se alguns pudessem responder, só por alguns minutinhos. Eu quero perguntar para vocês aqui qual o nome do último rei de Israel. Vocês lembram? De Israel não, de Judá. Zedequias. Mas esse era o real nome dele? Ou ele tinha um outro nome? Esse era o nome dele, o nome judaico, ou ele tinha outro nome? Zedequias. O que vocês acham? Eliaquim, não? Eliaquim? Muito bem. Irmãos, ele tinha, na verdade, outro nome chamado de Matanias, né? Zedequias, Matanias significava dom de Deus. Zedequias, justiça de Deus. Ou seja, esse nome Zedequias, ele ganhou quando a Babilônia invadiu Judá. Então ele ganhou esse nome de Zedequias, que era justiça de Deus. E Matanias era o seu nome judaico, né? Mais uma perguntinha: quantos anos Zedequias reinou? O texto que a irmã leu bem no início deu a resposta. Quantos anos ele reinou? Zedequias. Bora ver quem prestou atenção na leitura. Muito bem. Zedequias, ele reinou 11 anos, né? Só que é interessante sobre esses 11 anos de Zedequias, nos primeiros 4 anos do seu reinado, ele começou bem. Só que do 4º para o 5º ano, ele decidiu ser influenciado pelos reis de Moabe, rei de Edom, do Egito, e ele começou a se rebelar contra o rei da Babilônia, né? E nós vamos aprender aqui com Zedequias 2 questões, 2 problemas que fez com que ele sofresse tudo que ele sofreu, né? O rei Zedequias. O rei Zedequias, ele começa a reinar no ano 597 antes de Cristo e vai até o ano 586 antes de Cristo. Vamos na linhagem dos reis, Zedequias, ele foi o último rei de Judá, ou seja, o 20º rei de Judá, né? O 20º e último rei de Judá foi o rei Zedequias. Então, de Roboão, né? Podemos dizer assim, foi o primeiro rei de Judá, depois da divisão das tribos até Zedequias, passaram-se, podemos dizer assim, com ele 20 reinos, né? No reinado de Judá. É interessante que o reino de Judá, ele permaneceu firme nos caminhos de Deus durante um período de 100 anos após o desaparecimento das demais tribos que tinham fora o reino de Judá, que era as tribos de Israel, né?
Então, por volta do ano 722 a.C., Israel se tornou extinto, né? E aí sobra o reino de Judá, que ainda permanece por cerca de 100 anos. Mas como o reinado de Judá, ele segue o exemplo do reino de Israel, aí infelizmente também teve as mesmas consequências. Irmãos, e não foi por falta de advertência que o reinado de Judá ele pudesse chegar até onde ele chegou. Deus enviou várias advertências através de vários profetas, né? Inclusive, na extinção do reino de Israel, Deus enviou profetas também, né? E na extinção do reino de Judá, houve profetas. E profetas de grande renome, profetas muito consagrados a Deus, como Ezequiel e também Jeremias e Ezequiel. Foram os profetas que diretamente estavam ali advertendo, né, o rei de Judá, né, ali durante o período do reinado de Judá. E o reinado de Judá também teve o privilégio, muito antes, de ter também ali o profeta Isaías, né, que também já advertia muitas coisas que ocorriam ali. Inclusive, se a gente lê Isaías 38, Isaías 39, já mostrava profecias a respeito do reinado de Judá, o fim do reinado de Judá, né? E agora quem profetizou diretamente contra o reinado de Judá foi o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Lembrando também que o rei Matanias, nome judaico, ou Zedequias, nome que o rei da Babilônia deu, ele era filho de um rei bom, rei Josias, né? O rei Josias foi um dos melhores reis de Israel, de Judá. Ele fez diversas reformas no reino, principalmente reformas espirituais. Inclusive, o rei Josias, ele era um rei que estava numa profecia muito antes de ele vir. E Zedequias era filho desse rei. Era o terceiro filho do rei Josias, mas, infelizmente, ele não seguiu o exemplo do pai, né? Então, em destaque aqui sobre o rei Zedequias, porque ele não seguiu os conselhos do Senhor, né? A respeito do que Deus havia apresentado para ele, porque, na verdade, ele não seguiu. Se os irmãos considerarem alguns textos de Jeremias 29, né? Podemos também retornar um pouquinho a Jeremias 27 e vários outros capítulos, né? Ezequiel 8, Ezequiel 12, mostra 3 tipos de problema que havia ali no reinado de Zedequias. Irmãos, o primeiro problema era o pecado. Inclusive, na visão de Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 13 a 16, os irmãos consideraram, diz assim: havia ainda maiores abominações. A entrada da porta que levava o pátio exterior para o interior, foram-lhe mostradas mulheres assentadas chorando por Tamos. E dentro, no átrio interior da casa do Senhor, a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Irmãos, tem um comentário bíblico do capítulo 12, do capítulo 10 de 2 Coríntios, que diz assim: ninguém que esteja envolvido na obra do Senhor pode se envolver automaticamente com o pecado, porque esta obra será enfraquecida. Então, todos que ao mesmo tempo estão envolvidos na obra do Senhor, mas dão brecha ao pecado, eles não podem corresponder à obra de Deus, porque eles acabam enfraquecendo a obra de Deus, porque Deus não trabalha misturado com abominações e nem com ídolos. Então, a força da obediência, o poder de Deus, deve ser algo
de resultado de uma consagração completa a Deus. Se houver mistura com qualquer coisa do mundo, então esta obra será enfraquecida. Vamos ver aqui a situação do rei de Judá era tão terrível que, na visão de Ezequiel, o povo foi visto, né? Homens do templo foi visto adorando outros deuses, algo ao vivo e a cores, né? Dentro do ato interior da casa do Senhor. Então, na parte principal do templo, na visão de Ezequiel, foi visto homens que deviam estar empregados na obra do Senhor, adorando outros deuses, né? Então, essa deusa Tammuz, né? Podemos adentrar um pouquinho mais de quem realmente era a deusa Íris, na época dos romanos, e depois se torna Maria, né? Podemos dizer assim, na era dos católicos, né? Se vamos pegar uma imagem dessa deusa, ela tinha uma criança na sua mão, e a cor das suas vestes eram branca e azul, né? Então, era uma espécie de adoração a essa deusa, que era considerada a deusa da fertilidade, né? A deusa Tammuz, na época também dos gregos, né? Afrodite. Ok, irmãos? Então, um detalhe aqui, outro tipo de adoração que eles prestavam ali, adoração ao sol, né? Adoração aos astros. Nós estamos imaginando assim, olha o tipo de abominação que havia no meio daquele povo. Então, a primeira parte do enfraquecimento do reinado de Judá era a idolatria, né? E aí, nos versos 17 e 18 do capítulo de Ezequiel, diz assim também: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então, irmãos, Deus detestou a situação que estava ocorrendo ali no reinado de Judá, as abominações que eram feitas. Então, como um rei poderia honrar a Deus, sendo que o seu coração estava entregue a ídolos e todo tipo de abominações terríveis? Vamos, porque as pessoas que adoravam esse tipo de ídolos, eles não ficavam só prostrados e ajoelhados diante deles. As piores abominações eram cometidas. Eles se prostituíam perante esses deuses. E muitas vezes era relação de homens com homens, mulheres com mulheres. Eles sacrificavam seus filhos no fogo, né? Então, era uma orgia terrível perante o Senhor. E, ao mesmo tempo, era um povo que professava servir a Deus, né? Ao mesmo tempo que estavam cometendo tais abominação. Em 2 Crônicas 36, 14, diz assim: todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Então, irmãos, cada vez que eles cediam ao pecado, ia aumentando as abominações, né? E aqui até destaca dizendo que eles cometiam as abominações dos gentios no lugar que tinha sido consagrado a Deus. Eu quero abrir um pequeno parênteses nesse ponto aqui. Todos que estão envolvidos no trabalho do Senhor, seja o que for, numa alta escala ou numa escala considerada um pouco mais baixa, não importa, mas que estejam envolvidos, quando eles se envolvem também com qualquer coisa do mundo, cede a qualquer tipo de tentação ou pecado, automaticamente, irmãos, quando ele está à frente do altar, ele contamina
também a casa do Senhor. Em vez de trazer força para a igreja, trazer um ânimo, né? Trazer ali um vigor espiritual, infelizmente, ele pode estar matando a igreja, né? Corrompendo a casa do Senhor. Todos que estão envolvidos no Senhor, que participam do seu altar, devem ser pessoas dedicadas, porque pode minar a obra de Deus, né? Foi um dos primeiros pecados de Zedequias, né? Irmãos, o segundo pecado de Zedequias foi que, na verdade, ele se rebelou contra o rei da Babilônia, né? Vamos considerar aí Jeremias 27, Jeremias 28 a 29. Lá diz que ele deveria obedecer ao rei da Babilônia. Se ele obedecesse ao rei da Babilônia, não ocorreria nenhuma miséria ao seu reino, nenhuma desgraça poderia ocorrer ao reino de Judá, se ele continuasse em obediência ao rei da Babilônia. O interessante é que o reinado de Zedequias foi 11 anos. Os primeiros anos ele seguiu o que o profeta Jeremias orientou, mas infelizmente, por causa de má influência, Zedequias acabou cedendo e se rebelou contra o rei da Babilônia. Que era o segundo ponto que a gente queria mencionar, o perigo de nós darmos ouvidos a pessoas ímpias, né? Porque Zedequias ele deu ouvido aos reis de Edom, aos reis de Moabe, ao rei do Egito, aos reinos que estavam ao seu redor. Ele preferiu dar ouvido a esses reis do que ouvidos a Deus, ou ao profeta Jeremias, né, que era o homem enviado de Deus. Então, ele preferiu a influência desses homens. E aí, infelizmente, irmãos, através da influência deles, ele se rebelou diretamente contra o rei da Babilônia. Interessante que, na sua primeira rebelião, foi algo assim tão camuflado que o rei da Babilônia não percebeu que ele tinha, que ele estava começando a se rebelar. Ele não percebeu isso. E aí ele foi convidado até a Babilônia, comparecer perante o rei para esclarecer algumas coisas, mas ali chegaram a podemos dizer assim, chegaram a uma conclusão que não tinha sido nada demais, e ele voltou, né? Ele voltou, mas um ano depois, ele de fato se rebelou agora abertamente contra o rei da Babilônia. Se você quiser conferir, né? Está em Jeremias capítulo 51, verso 59, Jeremias capítulo 34, capítulo 37 e Ezequiel no capítulo 17, né? Agora, a pior rebelião de Zedequias foi quando ele se aliou com Faraó Ofra, que era o rei do Egito, rei do Egito. Então, o problema final de Zedequias foi quando ele se aliou com o rei Faraó. Aí, de fato, demonstrou que ele se rebelou contra o rei que Deus havia dito que ele deveria submeter. Então, a primeira parte foi as abominações, a segunda, a influência de reis pagãos, né? Dos reis de Amon, de Moabe e muitos outros. Irmãos, quando uma pessoa ela não está firme com Deus, ela é muito fácil manipulada e influenciável. Porque como ele perde o discernimento espiritual, é como o apóstolo Paulo diz, né? Em 1 Coríntios 15, que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, se uma pessoa não tem discernimento espiritual pelo fato de estar em pecado, facilmente ele vai ser manipulado ou influenciado por qualquer coisa. Coisas mais baixas e vis vai levar ele facilmente, porque como ele perdeu a sensibilidade espiritual, o poder do Espírito Santo na sua vida, ele fica à deriva, como uma folha ao vento. Então, ele não tem capacidade nem força para resistir nenhuma tentação
exterior. E, infelizmente, foi o que ocorreu com Zedequias. Irmãos, e a terceira parte de tudo que ocorreu com Zedequias, nós vamos meditar aqui, que foi as consequências da sua rebelião contra Deus e da sua rebelião contra o rei que Deus havia estabelecido para julgar aquela nação. E o terceiro ponto vem as consequências. Quando Zedequias ele teve ali a ajuda de Faraó, então agora vem o rei da Babilônia e cerca Jerusalém. Mas a cidade conseguiu resistir por cerca de 1 ano, quase 1 ano e meio. Mas as consequências dentro da cidade foram horríveis. Diz que chegou a situações, se os irmãos depois quiserem pesquisar aí, né? Jeremias, a partir do capítulo 50, conta toda a história terrível e triste que aconteceu dentro de Jerusalém. Diz que as mães chegaram a cozinhar seus próprios filhos para comer, de tanta fome que estavam ali. Comiam o couro das suas sandálias, o couro das suas bolsas. O capim, a grama, na cidade era vendido por alto preço. Quem se arriscasse a pegar o capim lá fora, ou era morto, ou quando voltasse com grama nas mãos para comer, era morto pelas próprias pessoas na cidade para tomar aquilo ali. Eles chegaram a comer esterco de vaca. E a praga das doenças que ocorreram ali dentro de Jerusalém por causa da inanição e da fome, né? Então, essas foram as consequências de um rei que se rebelou contra Deus, né? E um rei que preferiu fazer a sua própria vontade do que a vontade de Deus, né? Então, nesses dois pontos, a gente percebe a situação que ocorreu com ele. Diz assim, ó, no Ezequiel 21, 25 a 27. Tira a diadema, o Senhor decretou. A Judá não seria mais permitido ter um rei até que Cristo mesmo estabelecesse seu reino. Ao revés, a porei. Foi o edito divino com respeito ao trono da casa de Davi. Ele não será mais até que venha aquele a quem pertence o direito, e a ele o darei. E aqui no livro Profetas e Reis, página 450, diz assim: na dianteira entre os que estavam rapidamente levando a nação à ruína estava Zedequias, seu rei, desprezando inteiramente os conselhos do Senhor, dados por intermédio dos profetas, esquecendo a dívida de gratidão jurada a Nabucodonosor, violando seu solene juramento de submissão feito em nome do Senhor Deus de Israel. O rei de Judá se rebelou contra os profetas, contra seu benfeitor e contra seu Deus. Na vaidade de sua própria sabedoria, ele foi em busca do auxílio do antigo inimigo da prosperidade de Israel, enviando os seus mensageiros ao Egito para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Irmãos, e as consequências de tudo isso, como foi mostrado, se irmãos lerem o capítulo posterior, né, capítulo 37, Profetas e Reis, vai falar quando eles foram levados em cativeiro, né? E quando foi levado, Zedequias viu seus filhos sendo degolados na frente dele, né? Se quiserem depois, está em 2 Reis, né? 25 em diante, Ezequiel 21, ele viu seus filhos degolados à sua frente e também ele foi arrancado seus olhos, vazado, né? Os olhos. E a história conta que Zedequias morreu na prisão, na Babilônia, né? No ano 598, no ano 586 a.C. No ano 586 a.C.,
Zedequias morre na prisão, né? Está em Jeremias 34, Ezequiel 12, descrevendo ali a morte de Zedequias e as consequências que ocorreu. Bom, a cidade de Jerusalém foi ateada a fogo, os mais nobres foram levados em cativo para a Babilônia, e os pobres, bem pobres mesmo, né, ficaram ali nas ruínas da cidade. Jeremias foi levado ao Egito e lá foi morto pelos próprios companheiros, né? E Zedequias foi morto na prisão na Babilônia. Irmãos, destacando aqui os 3 pontos que ocorreu na vida de Zedequias. Primeiro, pecados ocultos e depois declarados. Segundo, má influência, que aí veio a sua rebelião. E terceiro, as consequências daquilo que ocorreu. Irmãos, analisando todos esses pontos, quando Deus ele dá uma ordem, quando Deus diz o tipo de pessoas que nós devemos ser, nós temos que seguir nessa linha aí. Não pode desviar para nada. Por mais que sejam coisas que pareçam boas, inocentes, que pareçam que nos atraiam a atenção, mas se Deus não estiver ali, é muito, muito perigoso. Porque isso pode levar a consequências irreversíveis ou inevitáveis, como ocorreu com Zedequias. E o rei Zedequias é uma ilustração da consequência do que é se rebelar contra Deus, né? Contra Deus. Nós vemos uma época de muita rebelião. As autoridades constituídas, né, às vezes a gente está tão confuso que a gente se rebela também, prega coisas nas redes sociais. Quantos irmãos, né, da nossa própria fé têm postado nas suas redes sociais apoiando um certo candidato ou se rebelando contra outro, né, expondo opiniões que não nos cabem. E isso tem manchado muito a reputação de muitos cristãos, ou se influenciando por grupos, né, ativistas, e sem se dar conta das consequências que isso pode acontecer. E muitos têm se aliado a esse tipo de coisa, imaginando que candidato A, o candidato B foi enviado por Deus, o outro é do diabo. E aí tem se manifestado de várias formas. Alguns falam que é uma opinião, mas em muitos casos são resultado de uma falta de comunhão com Deus, de uma falta de compromisso com o Senhor. Então, o que ocorreu, irmãos, com Zedequias deve ser uma ilustração, cada um de nós, o perigo que é estar deixando o pecado em nossos corações e nós estamos levando ele para onde quer que formos. O perigo de sermos influenciados por ímpios e as consequências inevitáveis que pode ocorrer. O rei Zedequias foi culpado não apenas pela morte dos seus filhos, mas foi culpado pelo exílio, por tudo que ocorreu em Jerusalém, e até pela morte do profeta do Senhor, foi o profeta Jeremias. Tudo isso fica na conta de Zedequias, todas as abominações que ele cometeu, né? Aqui no livro ainda, Profetas e Reis, quero considerar um texto aqui com os irmãos, ainda, que diz assim: o castigo mínimo que um Deus misericordioso podia infligir a tão rebelde povo era a submissão ao rei de Babilônia. Mas se eles se rebelassem contra o seu decreto de servidão, haviam de experimentar o pleno rigor dos castigos. Irmãos, Deus nos oferece oportunidades para a gente reaver a nossa situação, né? Ao nos infligir castigo mínimos, repreensões, para que a gente seja tocado ali a reconhecer a situação que estamos, né? Mas se continuarmos
aí ele vai ter que usar o pleno rigor, que pode ser algo maior, ou permitirá que algo maior aconteça. Então é tão bom se a gente reconhecer a nossa situação no castigo mínimo, né? Na repreensão mínima com misericórdia, porque não vai nos levar ao rigor maior, que aí são coisas que a gente não sabe. Infelizmente, muitos serão num momento que não terão mais, mais chances, né? Na página 445 do mesmo livro diz assim: no passado, os juízos de Deus tinham sido derramados sobre os impenitentes, em exato cumprimento de seu propósito, como revelador por meio de seus mensageiros. Diz mais assim: se Israel escolhesse correr o risco, futuros acontecimentos com efeito decidiriam qual era o verdadeiro profeta. Vamos, irmãos, lerem também Deuteronômio 28, lá é mostrado as bênçãos e as maldições, né? Então, nos primeiros versos, fala de todas as bênçãos que ocorreriam ali entre o povo de Israel, né? Incluindo o povo de Judá, se eles obedecessem. Eles seriam pessoas abençoadas no campo, abençoadas na cidade. Diz que uma pessoa poderia percorrer 1000, né, e fugiriam por vários caminhos. Diz que os céus estariam abertos e as chuvas cairiam no tempo certo, as colheitas deles seriam prósperas, né? Os filhos deles seriam pessoas dedicadas ao Senhor, né? Mas se não obedecessem, aconteceria ao contrário. Inclusive, em Deuteronômio 28, contando essas maldições, falam também dessa mesma consequência que ocorreu, que eles sofreriam cerco e as consequências daquele cerco também. E Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, eu quero ler esse texto porque ele foi o texto que vem logo após das bênçãos e maldições, né, o capítulo ainda. E Deus ele nos faz esse convite a cada um de nós. Se nós quiserem ler Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20. Eu quero considerar o verso 18, que ele é bem interessante também, diz assim: eu vos declaro neste momento solene, é certo que sereis destruídos e perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre a face da terra, em que ao atravessar o Jordão, está adentrando para dela tomar posse. Consequências da desobediência, né? Agora a decisão. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas plenamente, vós e vossa descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurara dar a teus pais da antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Então está aqui, irmãos. Todos nós estamos perante uma decisão importante. Vimos o exemplo de um rei rebelde e Deus nos propõe o que queremos para a nossa vida. Queremos viver muitos dias? Obedeçamos ao Senhor, mesmo em risco, mesmo que percamos a vida. O apóstolo Pedro fala que é melhor perdermos a vida e passarmos tribulações servindo ao Senhor do que como malfeitores. Então, é uma escolha, né? Cada um de nós podemos fazer. Infelizmente, irmãos, o último rei de Israel, ele deixou um exemplo terrível de pessoas que nós não devemos ser. Ele deixou esse exemplo terrível, o último rei de Israel. E a partir dali foi, durante 70 anos, sofrimento e tristeza. Se não fosse a misericórdia de Deus, teriam ocorrido coisas piores.
E é bom a gente imaginar, queremos muito tempo de vida, viver nessa terra, servindo a Deus para termos algo melhor adiante, nos dediquemos a Ele de todo o coração. Não permitamos que as abominações desse mundo tomem nossos corações, os ídolos. Não nos deixemos ser influenciados pelos mundanos, pelos ímpios, por nada que o mundo oferece, porque as consequências serão inevitáveis. Que Deus nos ajude para que venhamos fazer sempre a escolha certa, servir ao Senhor de todo o coração, para que vivamos nós e nossos filhos. Amém. 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 É uma mensagem Amém. muito oportuna, né, principalmente os que estão na liderança, venham verdadeiramente se entregar 100% a Jesus, né? E que o Espírito Santo venha, eles venham sentir a necessidade do Espírito Santo na vida deles para poder guiá-los, né? Não guiar pelas suas próprias vontades, desejos, que realmente isso aí acaba com a igreja. Eu tenho presenciado isso, né? De quando o líder, ele acha que por ele estar naquela posição, ele pode tudo e fazer tudo pela sua própria vontade. E pior que eles ficam cegos, cego mesmo, não enxergam a situação espiritual da igreja, né? Então a gente precisa estar muito em oração por esses líderes, que eles acordem e sintam a necessidade do Espírito Santo na vida deles. Nesse momento, nós vamos passar a palavra para a irmã Sandra para designar as últimas orações. Neste momento, iremos para as orações finais. Eu convido o nosso mensageiro dessa belíssima mensagem para fazer a próxima oração. Amém, Marielson? E Amém. em seguida, amém. E em seguida, a irmã Marineide Freire para fazer a segunda oração. Amém, irmã Marineide? Amém. Amém. Então, irei passar os objetivos das orações. O irmão Erielson irá estar orando em prol de 2 listas de libertação, que é as pessoas que estão na lista de libertação para a verdade, pessoas que já vêm há muito tempo frequentando nossas igrejas, mas por algum motivo ainda não tomaram sua decisão. Então, libertação para a verdade. E também irá estar orando em prol das pessoas que estão na lista de libertação, as pessoas já estão na igreja, são membros, participam, têm cargos, mas ainda não têm uma conversão verdadeira a Cristo. Então, lista de libertação verdadeira e conversão a Cristo. Você irá estar orando em prol dessas 2 listas de libertação. A irmã Marineide Freire irá estar orando em prol de nossos queridos irmãos enfermos, tanto fisicamente como espiritualmente, e também pelos pedidos de oração que foram escritos no chat. E a irmã Alexandra está com a oportunidade para designar uma terceira pessoa com o terceiro objetivo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria convidar a irmã Gildeci. Irmã Gildeci, bom dia. Bom dia, irmã. Não estou bem de saúde. Estou tossindo demais. Se a irmã puder passar para outra, eu agradeço. Vamos orar pela irmã Gildeci. E também eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim, que a gripe queria me pegar mesmo, mas glória a Deus, não conseguiu. E eu agradeço as orações, né? Que eu pedi logo lá no grupo, gente, ore por mim. E Deus seja louvado. Irmã Josefina. Bom dia. Amém, bom dia. Irmã Josefina vai finalizar as orações apresentando a Deus que todos os líderes, em favor de todos os líderes. Quando eu falo líderes, irmão, a gente pensa logo no pastor, no ministro, no obreiro, mas é geral. É os dirigentes, é os departamentais, né? E nós também, porque nós somos líderes dos nossos lares, né? Pelo discernimento espiritual. Precisamos muito do colher espiritual, principalmente para enxergar a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade e dependência de Deus. Oremos. Amém. Maravilhoso Deus e bendito Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, gratos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedidos,
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui te buscando nas primeiras horas do dia, das madrugadas, e agradecemos pelo Senhor nos dar essa grande oportunidade. Agradecemos por esse grupo de oração que temos na nossa associação, esse departamento. O Senhor continue abençoando essas irmãs, que elas sempre possam ter essa dedicação, essa entrega, intercedendo por nós, pelos nossos familiares e por aqueles que estão à frente da tua obra. Te peço, ó Pai, que perdoe os nossos pecados. O Senhor sabe que muitas vezes temos deixado ídolos em nossos corações, ídolos que parecem simples, que parecem não ter influência nenhuma, mas que pouco a pouco vem nos separando de Ti e minando nossa espiritualidade. Possamos, Senhor, suplicar para que o Senhor nos ajude a vencer esses ídolos no nosso coração, para que a gente não venha contemplá-los exteriormente por causa daquilo que já temos deixado influenciar cada um de nós. Te peço, Pai, que nos liberte desses ídolos, nos liberte das abominações que esse mundo oferece, das más influências, que possamos ser o teu colírio celestial, ter uma sensibilidade pura e santa do teu Santo Espírito em nossas vidas. Que o Senhor venha converter os nossos corações, transformar as nossas vidas, nos levar para mais perto de Ti, e que venhamos ter o discernimento para que não venhamos dar mau exemplo, não venhamos, através de nenhum ato, correr o risco, Senhor, de desonrarmos o Teu nome, de pormos em dúvida o Teu caráter perante as pessoas que estão ao nosso redor. Mas que a cada dia possamos estarmos convertidos. Converta a Tua igreja, converta cada um dos irmãos, para que esta igreja se enche do Teu poder, se enche da Tua graça, e que possamos revelar ao mundo que somos o Teu povo, mesmo em meio a tantas abominações, a tantas coisas terríveis. Nos dê, Senhor, um dia de paz, que possamos obter força já nessas primeiras horas. Te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, neste momento, agradecidos, Pai, por esse momento tão especial, pela noite de descanso, por mais um despertar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Senhor Jesus, nesse dia, que o Senhor abençoa os pedidos feitos, Senhor Jesus, aqui nesse chat, que o Senhor possa receber no teu trono de graça, Paizinho. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos os enfermos, meu Pai de amor, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles também em casa, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Jesus. Abençoa o nosso dia, Paizinho de amor, abençoa o trabalho, abençoa essa mensagem maravilhosa, que o Senhor Jesus possa nos proteger a cada dia. É o que eu te peço, Paizinho de amor, e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Santo Deus, nosso maravilhoso e eterno Pai que habita nas alturas dos céus, graças te damos por mais essa oportunidade de ter nos despertado nesta manhã, com o objetivo de nos colocarmos diante da tua presença, para te agradecer, para humilharmos nossos corações perante o teu altar, em agradecimento e súplica, em favor do teu povo, da tua igreja, de cada um dos teus filhos que passam por problemas, por dificuldade, também aqueles que ainda estão no vale da decisão, Pai, que ainda não decidiram seguir os teus passos. Eu possa despertá-la, possa libertá-la, para que venham reconhecer que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o caminho que nos conduz à vida eterna. Então, assim, Senhor, fazendo o concerto contigo. Peço uma bênção especial sobre esse departamento, sobre a tua liderança em geral, de cada departamento, pelos lares de cada um, de suas famílias, também pelo discernimento espiritual,
nós possamos ter o discernimento para entender, compreender o certo e o errado, e seguir, Senhor, somente a Tua palavra e viver em comunhão contigo, Senhor. Olha para as nossas necessidades, para as nossas fraquezas, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Ti, nos ajuda a perseverar, Senhor. Não permita que nós venhamos olhar para trás, mas que nós possamos estar olhando para o alto, para o trono da graça, para que assim nós possamos receber o Teu poder. Dar-nos luz e ajuda, Senhor, a vencer todos os problemas e as dificuldades desta vida. Queremos Te agradecer também pela mensagem, pela advertência, por ter usado o Teu servo, perdoa seus pecados, também abençoe seu trabalho, sua caminhada, sua família, que cada dia mais seu coração possa estar sendo entregue a Ti e o Senhor possa estar guiando mesmo. Seja com todas as Tuas servas, Teus filhos que neste momento estão com seus joelhos curvados, Te agradecendo e Te suplicando. Atende cada súplica, Senhor, e cada necessidade. Mas nós sabemos Te pedir, Pai, mas pelos méritos do Filho amado Jesus, é que nós estamos aqui, Te pedindo e Te agradecendo. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus é que nós Te agradecemos e Te suplicamos. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, obrigado pelas intercessões. Deus venha aceitar no céu como sendo as suas narinas e também a mensagem maravilhosa que foi dada hoje. Obrigada, irmã Ariels. Deus abençoe você, seu ministério e sua família. Nada, irmã, te agradeço pela oportunidade de ter participado aqui com vocês. Nas atividades que a gente se envolve no dia a dia, eu sempre fico olhando o grupo, né, de intercessão, apesar de não participar muito. Aí, quando eu vi lá meu nome hoje, eu vi, eu tenho que correr aqui, vi ontem à noite, né? Graças a Deus, deu para a gente estar aqui. Eu agradeço a oportunidade. Pode contar com a gente sempre, tá? Amém. Amém, obrigada. E hoje, Par de Joelhos Firmes de Pé, vamos iniciar uma série muito maravilhosa e oportuna, que é Saúde para Viver. E nós vamos estar hoje com o jovem Pablo Reis, ele é graduado em nutrição, e ele vai falar sobre os benefícios do vegetarianismo. Irmãos, nós sabemos dessa mensagem de reforma de saúde, mas os de fora poucos sabem. Então, eu peço que os irmãos compartilhem, porque os mensageiros dessa série são todos gabaritados. Excelente, tá? Excelente. Então, compartilhem para que os de fora possam também ter esses benefícios maravilhosos em suas vidas, né? E venha ser despertado por uma reforma de saúde, tá bom? O link vai ser enviado 20 minutos antes da reunião, então dá para vocês compartilharem legal, certo? Então vamos concluir. Maravilhoso Deus, eu sou muito grata a Ti pela oportunidade, e em Teu nome concluímos esta reunião, que o Senhor venha abençoar a todos, e também curar as enfermidades, Senhor. Te apresentei irmãs de Desi, muitos que estão gripados, que o Senhor venha ter misericórdia, derramar seu bálsamo de Gileade. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom dia a Tá todos. bom, e amanhã, 5 horas. Amém. Tchau. Tchau a todos. Tchau, bom trabalho para todos. Até a noite. Bom dia. Até a noite. Em nome de Jesus. Bom dia para todos.